Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo e na aula de hoje nós vamos estudar filas. As filas, elas são uma estrutura de dados bastante utilizada para comunicação assíncrona entre sistemas. Elas permitem desacoplar a comunicação entre dois sistemas e acrescentam a confiabilidade ao processo, pois o processo que envia, ele não precisa estar operando ao mesmo tempo do que o processo que recebe. E a mensagem nesses sistemas profissionais de filas, que eu vou apresentar alguns para vocês aqui hoje, as mensagens são armazenadas e podem ser consumidas mais de uma vez até que se obtenha sucesso. Aqui nesse slide nós temos alguns produtos que estão disponíveis hoje em dia, na data de gravação, e que são bastante utilizados para a comunicação assíncrona entre sistemas e implementar a estrutura de dados fila de maneira confiável. Então, temos alguns serviços que são disponibilizados na nuvem, paga-se pelo uso, né, como o SQS da Amazon, que é o Simple Queue System, o MQ da IBM, o Message Queue da IBM, o Google Cloud PubSub também, onde mensagens podem ser enviadas e recebidas. E também temos produtos bastante interessantes que podem ser instalados dentro das empresas, como o RabbitMQ e o ActiveMQ. Ambos são de código aberto, licenças disponíveis, você pode baixar, instalar e utilizar o quanto quiser. Embora a gente conheça esses produtos, nesse curso nós vamos ver como é o funcionamento básico da estrutura de dados fila, daquela estrutura de dados do ponto de vista mais simples possível, compreender o seu funcionamento, que é o escopo desse curso nesse momento. Então, uma fila, ela é uma coleção de itens, ela é ordenada, os mais novos são colocados por último, os novos elementos só podem ser inseridos no fim da fila e só é possível remover o elemento do início da fila. É uma estrutura de dados conhecida como FIFO, de First In, First Out, ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. E elas podem ser priorizadas, circulares, existem vários tipos de fila, mas nesse curso nós vamos nos ater à fila comum, cuja saída dos elementos é da cabeça da fila, ou seja, do início, e a entrada dos elementos é na parte final da fila, no término da fila. As filas, elas podem ser armazenadas de duas formas para a gente aqui. Nós podemos utilizar um vetor para armazenar os dados de uma fila, ou nós podemos utilizar uma lista encadeada. E as características do armazenamento em vetor e de armazenamento em lista encadeada, nós já estudamos na aula passada. E nesse curso, nós vamos utilizar listas encadeadas para armazenar os dados de uma fila, pois elas permitem melhor aproveitamento e uso da memória RAM, e nós não precisamos, a princípio, acessar os elementos de uma fila pela posição. Ou seja, a gente não vai ter um acesso aleatório em que você deseja pegar qualquer local do elemento da fila. Geralmente a gente trabalha sempre com o início e com o fim da fila. Então, a alocação, o armazenamento em lista encadeada, ele é bastante apropriado. Aqui nós temos algumas operações básicas que são realizadas em filas, como a criação de uma nova fila, inserir elementos em uma fila, retirar elementos de uma fila, liberar uma fila, apagar ela da memória inteira com todos os elementos dela, verificar se uma fila está vazia, imprimir uma fila. Tá? Então são algumas das operações que nós pretendemos abordar na aula de hoje. Então, pessoal, para fins didáticos, nós vamos trabalhar com uma fila de números float. É possível você armazenar qualquer tipo de informação em cada elemento da fila, que nós vamos chamar de nó. Então, você pode armazenar dados de um pedido, então dados de um cliente,
de um livro, de um veículo. Isso depende de cada aplicação que vai ser desenvolvida utilizando uma fila. Nesse caso, para a gente não perder nossa atenção dos detalhes de implementação das filas propriamente dito, nós vamos utilizar somente um número float. Então, a primeira estrutura de dados define um nó para cada fila. Então, cada elemento da nossa fila será armazenado em um nó. E o nó tem um campo apropriado para se salvar a informação daquele nó e um ponteiro para o próximo elemento. Então, isso aqui é muito parecido com o conceito de lista encadeada que nós já estudamos. Depois, nós vamos ter uma estrutura fila, e essa estrutura vai armazenar somente os ponteiros de início e de fim da fila. Que a princípio, com esses dois ponteiros, eu consigo fazer a manipulação necessária da fila ao inserir elementos no final e ao retirar elementos do início. Então, nós só mantemos referências para essas duas posições na fila. Aqui nós temos os protótipos das funções de filas que nós pretendemos endereçar aqui na aula. Então, nós temos as assinaturas ou os protótipos das funções. Então, aqui tem um protótipo da função cria, para ela criar uma fila sem nenhum elemento. Tem a operação insere, onde eu vou receber uma fila como argumento e um valor que vai ser inserido. Temos a operação retira, que vai remover um nó da fila, sendo ele o primeiro nó, e vai retornar o valor que estava salvo naquele nó. Tem a função vazia, para que seja verificado se uma fila é vazia ou não. Tem a função libera, que vai liberar todos os nós daquela fila, e a própria fila, e liberando espaço de memória. E nós temos a função imprime, que ela vai percorrer todos os elementos da fila a partir do início, que será mais utilizada para fim de depuração. Aqui nós temos um elemento da função principal que utiliza as funções cujos protótipos nós vimos no slide anterior. Então, aqui na função principal, nós temos a função cria sendo chamada, retornando uma referência para uma fila. Depois nós chamamos a função insere 3 vezes, inserindo 3 valores na fila. Primeiro o 20, depois o 41.3, depois o 6. Aí nós vamos fazer a exibição da fila antes das remoções. Então, eu uso a função imprime F para imprimir o conteúdo da fila. Depois utilizo aqui a função retira 2 vezes para retirar valores da fila. Eles saem sempre do início da fila, tá ok? Então, primeiro vai ser retirado o valor 20 e depois o valor 41.3. Aí, aqui embaixo, eu faço a impressão desses valores, como elemento 1 e elemento 2. E, por fim, exibimos a fila após a remoção desses dois elementos e é liberada a fila da memória. Então, é feita a liberação de memória que estava armazenando aquela fila e, finalmente, retornamos para o sistema operacional e termina esse programa principal. O nosso próximo passo é rever o código que foi utilizado para se implementar as funções de fila. Então, a primeira função que nós vamos ver é a função cria. Porém, antes disso, apenas para reforçar, nós temos aqui as estruturas de dados que foram utilizadas para armazenar os dados da fila. Então, nós temos aqui a estrutura de dados nó e aqui a estrutura de dados fila, que já foram explicadas anteriormente, e aqui a função de criação de uma fila. Então, ela cria a estrutura na memória, e depois ela inicializa os ponteiros ini e fim com nulo, apenas para ficar bem claro, né, que essa fila não tem nenhum elemento ainda. A nossa próxima função é a função de inserção. Então, eu recebo uma fila como argumento e um valor que vai ser inserido nessa fila. Então, antes de mexer com a fila, nós criamos o nó que será inserido nessa fila. Então, é criado o nó,
é colocado o valor V nesse nó, no campo info. O campo próximo ele é setado para nulo, porque na inserção o novo nó sempre será colocado no fim da fila. Aí a gente verifica se existe algum elemento nessa fila, se existe algum elemento no final da fila, ele deixará de ser o fim da fila. Portanto, o ponteiro próximo do elemento que está no fim da fila até agora apontará para o novo nó que foi criado, e o novo nó que foi criado vai se tornar o fim da fila. E aqui a gente verifica se existe algum elemento no início da fila. Vamos supor que eu estou fazendo a primeira inserção, esse ponteiro aqui vai ser nulo. Se ele for nulo, eu vou setar ele para ser igual ao fim da fila, quer dizer que foi o primeiro elemento que foi inserido, então o início e o fim devem ser o mesmo. Agora nós temos aqui a função que retira elementos da fila. Ela só recebe a fila como argumento, porque ela vai retornar a informação que está sendo retirada da fila. Então, ocorre uma remoção do nó, quando a gente chama essa função. Então, antes de proceder, é importante verificar se a fila está vazia. Se ela estiver vazia, ela não deve permitir a remoção de elementos. Como essa função aqui ela requer um retorno de um valor válido, e ela não poderá retornar, pois a fila está vazia, então é terminada a execução do programa aqui com o código 1. É chamada a função exit e finaliza o programa. Aqui, nós estamos obtendo o campo info do nó que está no início da fila, e salva na variável v. Depois, nós guardamos uma referência para o segundo nó. Então, nós vamos para o início da fila e pegamos aquele nó para onde o início da fila aponta e guardamos uma referência para esse nó. Pois o nó que está no início da fila, ele vai ser removido, né? Tem a função delete aqui que apaga esse nó da memória. Aí a gente aqui nessa linha de código seta o segundo elemento como sendo o novo início da fila. Porém, se esse início da fila for nulo, quer dizer que removemos o único elemento que tinha na fila, então a fila ficou vazia, então o fim também tem que ser nulo. Então, se o início for nulo, o fim também fica sendo nulo. E, por fim, nós retornamos aquele valor que foi retirado daquela posição da fila. Aqui nós temos as funções vazia e imprime. Então, a função vazia retorna 1, caso a fila estiver vazia. Por exemplo, se o ini for nulo, retorna 1. Se não, retorna o 0, dizendo que a fila não está vazia. A função imprime, ela faz o percurso na lista encadeada da fila, é utilizada para fins de depuração. Então, para eu poder fazer esse percurso apropriadamente, eu crio esse nó auxiliar e eu inicializo ele com o início da fila. E enquanto esse nó auxiliar for diferente de nulo, eu exibo o valor que está armazenado no nó que esse ponteiro auxiliar aponta e coloco um espaço em branco no final. E depois eu avanço para o próximo elemento da nossa lista encadeada, que está sendo usada como back-end para a fila. E por fim, eu dou uma quebra de linha aqui no final. Depois, por último, nós temos a função que libera a fila da memória. Então, aqui nós utilizamos novamente o ponteiro auxiliar, começando no início da fila, e ele vai percorrer essa fila até o término. Porém, eu vou precisar de um ponteiro temporário, porque eu preciso pegar o valor do próximo ponteiro antes de apagar o valor do próximo nó antes de apagar o nó atual. Então aqui eu salvo no TMP o ponteiro próximo do nó atual, apago da memória o nó atual e faço o auxiliar recebe essa variável temporária onde eu guardei uma referência para o próximo nó. E ele repete essa função até que todos os elementos estejam removidos. É muito parecido com a liberação de uma lista encadeada. E por fim, nós apagamos a memória ocupada
pela própria fila, que tem aqueles ponteiros de início e de final. Nesse slide, você pode verificar um exemplo de execução daquele código, onde foram inseridos 3 valores, removidos 2 valores e depois impresso, né, a fila depois da remoção e liberada. Então, fila antes estão aqui, né, os 3 valores. O primeiro elemento era 20, o segundo 41.3, e depois, ao final, a fila termina com 6.2 apenas, porque os outros 2 elementos já tinham sido removidos. Muito bem, pessoal. Então, a estrutura de dados fila é uma opção bastante interessante para a comunicação entre sistemas, ou então você também pode utilizar em algum sistema mais simples, em que é necessário se saber a ordem de chegada dos elementos e processar o elemento à medida em que ele chega, né, na fila. Ele é colocado na fila, então ele tem que ter precedência temporal em relação ao próximo elemento. Então também pode ser utilizada nesse tipo de situação. Agradeço a atenção de vocês até agora, espero que tenham compreendido o conteúdo e boa sorte na resolução dos exercícios.